Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana, o 12º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E a liturgia da palavra nos convidará a nos unirmos a Cristo. E esse convite é tão profundo que se assemelha àquilo que os noivos vivem quando se dão em casamento, unirmos a Cristo na saúde e na doença, na alegria e na dor, no sofrimento e no gozo. E a liturgia da palavra começa nos convidando na primeira leitura a nos unirmos a Cristo num grande choro. Então a primeira leitura vai identificar, através da profecia, um personagem que foi transpassado. É claro que este personagem seria Jesus, que foi transpassado na cruz. E por isso nós podemos pensar, chorar, Jesus que foi transpassado há tanto tempo atrás, faz mais de 2000 anos, e as pessoas até já se consolaram com a morte de Jesus. É claro que ali no Calvário foi um grande pranto de dor, de sofrimento, choro. Mas será que hoje ainda as pessoas devem chorar aquele Cristo crucificado há 2000 anos atrás? É claro que o convite para nós hoje, vivendo a profecia da primeira leitura, é um choro diferente. Por que diferente? Basta nós refletirmos. Jesus morreu na sociedade. Cadê Jesus na sociedade? Cadê Jesus no nosso trabalho? Cadê Jesus nas nossas escolas? Cadê Jesus no nosso lar? Cadê Jesus no nosso lazer? Cadê Jesus na nossa política? Em todas essas realidades, Jesus está morto. Por isso precisamos levantar um grande pranto de dor, de choro, porque as consequências da morte de Jesus na sociedade, no trabalho, nas escolas, no nosso lazer, são consequências que nós jamais poderemos conseguir restaurar novamente. Então, esta é a primeira realidade do pranto que temos que chorar. A segunda realidade é quando constatamos que Jesus também morreu nas famílias. Cadê Jesus nos nossos lares? Quando Jesus ele é tirado do centro da família e trocamos Jesus pela televisão, pela internet, pelo videogame, por tantas outras coisas, não é um indício que ele morreu nas famílias. E essa morte de Jesus na
família traz consequências muito negativas para a humanidade. Então, precisamos sim chorar a morte de Jesus nas famílias no dia de hoje. Por isso, o convite para nós nos unirmos a Cristo em um grande choro, exatamente pelo fato de não mais termos a Ele em realidades que poderia ser para nós o caminho da salvação. E só encontraremos a salvação quando ressuscitarmos Jesus na sociedade, na família, nos ambientes sociais, mesmo porque entendemos que Jesus também está morto na sociedade. É campanhas para tirar Jesus dos repartimentos públicos, como a cruz, como a palavra de Deus e tantas situações que entristece aquele que acredita verdadeiramente em Jesus como Salvador. A segunda realidade que precisamos criar unidade com Cristo é na segunda leitura que fala para que nós nos revestirmos de Cristo. Só quando nós nos revestirmos de Cristo é que nós estaremos unidos a Ele. É claro que o cristão, para estar revestido de Cristo, ele não se apresenta para a sociedade como uma pessoa diferente. Porque o cristão, o que identifica ele não é uma túnica branca, vermelha ou preta. O que identifica o cristão é ele de fato estar revestido de Cristo em sua vida. Mesmo porque nós precisamos nos identificarmos com Cristo. Hoje existem muitas pessoas que querem ser um cristão diferente, não pelo fato de viver uma vida espiritual, mas pelo fato de realizar coisas que, aos olhos do mundo, é apresentado como alguém que vive uma realidade totalmente fora daquilo que é verdadeiramente a fé cristã. Ou seja, faz as coisas que lhe dará notoriedade, aparecendo mais do que o Cristo. Mesmo porque Jesus, ele não era muito adepto de pessoas que se sobressaíam sem a vida comunitária. Mesmo porque Jesus não era muito adepto a grupos diferentes. E normalmente quando surgiam grupos diferentes, eram para perseguir Jesus, como os fariseus, como os saduceus, como os doutores da lei, como os escribas. Jesus quer que sejamos um. E na nossa individualidade, revestido de Cristo, formemos assim uma comunidade onde todos tenham capacidade de oferecer o melhor de si.
quando assim vivermos, nós iremos nos tornarmos um e não haverá diferença de nacionalidade, nem judeu, nem grego. Não haverá diferença de sexo, homem ou mulher. Não haverá diferença de realidade social, nem escravo, nem livre. Serão todos um só em Jesus Cristo. E a terceira realidade que somos chamados a refletir na nossa união com Cristo, nós a encontramos no Evangelho. Porque ali somos chamados a nos unirmos a Cristo na cruz. Por isso, quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, no dizer do povo, quem eu sou? E no dizer de vocês, meus discípulos, quem eu sou? Na verdade, Jesus queria com estas perguntas chegar no ponto crucial do seu ensinamento para que seus discípulos pudessem compreender qual seria a sua missão, que era a cruz. E só poderemos nos unir a Cristo se abraçarmos a cruz. E quando os homens acham Jesus como um grande mestre, Jesus como Jeremias, como Elias, como João Batista, Jesus percebe que os homens estão muito longe dele. E quando os discípulos são questionados, e Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus, o Cristo do Deus Altíssimo, Pedro chega muito perto, mas não responde na essência aquilo que Deus queria, na pessoa de Jesus Cristo, ouvir do verdadeiro homem que abraça a vida cristã. Porque Jesus deveria fazer um outro questionamento aos discípulos. Vocês sabem o que eu vim fazer neste mundo? E quando Pedro responde parcialmente o que Jesus queria ouvir, ele fala abertamente e na totalidade qual seria a sua missão. O Filho do Homem vai ser entregue aos poderosos, ele vai sofrer muito, vai morrer e no terceiro dia ressuscitará. É esta a realidade que nós precisamos viver para estarmos unidos a Cristo na cruz. Ele vai dizer, quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo a cada dia, tome a minha cruz e siga-me. Então, esta realidade de estarmos unidos a Cristo na cruz
me faz lembrar uma santa, Santa Joana Jung, a fundadora das Irmãzinhas dos Pobres, que ela dizia: nós precisamos estarmos enxertados na cruz de Jesus. Isso é muito profundo. Estar enxertados na cruz de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, entendamos. Precisamos estarmos unidos a Cristo num grande lamento, como nos ensina a primeira leitura, num grande choro. Precisamos estarmos unidos a Cristo quando nós nos revestirmos dele. E nós precisamos estarmos unidos a Cristo na cruz. Só assim viveremos a experiência de amar a Cristo na alegria e na dor, na saúde e na doença, no sofrimento e no gozo, todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.